Olá, pessoal, nós vamos falar da aula de economia, aula 11, também sobre mercado futuro, continuando naquela apostila de mercado de derivativos. Nós vamos falar sobre os riscos. Então, os riscos, eles são provenientes de variações imprevistas. Então, o preço pode aumentar ou pode diminuir de acordo com várias coisas, como os fatores políticos, econômicos, geográficos e também pelos períodos de tempo. Então, eles variam de acordo com o tempo também. Então, assim como o valor dos ativos negociados é determinado pelas expectativas dos agentes de mercado, então também eles podem variar de acordo com os arbitradores, os especuladores e os hedges. Então, a incerteza em relação ao mercado futuro dessa variação, né, dessa oscilação de preço, caracteriza o que chamamos de risco de mercado. Então, esses riscos, eles se dão pela diferença do preço do local, da origem, né, de onde esse preço é formado, e pode ser atribuído a diversos fatores, como localização geográfica, condições sazonais, são as condições climáticas, a oferta e a demanda, o frete, entre outros. Aqui um exemplo, por exemplo, a comercialização de soja por um produto do Mato Grosso, com a formação do preço do derivativo de soja na Bolsa de Mercado de Futuros, reflete o preço praticado no Porto de Paranaguá. Então, um preço que é lá do Mato Grosso, ele vai variar, vai afetar, né, o preço do Porto de Paranaguá. E a diferença de cotação entre esses dois pontos de formação de preço reflete, né, determina a commodity não ser constante. Então, esse preço ele varia. Então, pode-se dizer que existe o risco quanto à expectativa de base. Então, a operação de hedge ou de proteção é uma forma de preservar essa variação inesperada de preço. Um exemplo é que eu tenho, por exemplo, uma dívida de 50 mil dólares. Então, eu tenho uma dívida de 50 mil dólares e eu tenho um risco de elevação na taxa de câmbio. Então, eu tenho uma dívida de 50 mil dólares que eu vou pagar daqui a um tempo, mas o dólar pode aumentar e esses 50 mil dólares pode, no futuro, se transformar em 100 mil dólares. Então, o mercado futuro, ele trava o risco dessa alta de câmbio. Então, um exemplo aqui, suponha que você tenha contraído uma dívida de 50 mil dólares para pagamento em 360 dias, a juros de 4% ao ano. No mercado futuro, a cotação para o contrato com vencimento em um ano está em R$ 2.893 para cada $1.000. Então, aqui se a gente dividir R$ 2.893 por mil dá 2,89. Então, como se pode realizar essa operação de hedge? A operação de hedge é caracterizada como a tomada de uma posição no mercado futuro contrária à posição do mercado à vista. Então, se eu tenho uma dívida, minha posição é à vista, né? Então, a posição é passiva. O que significa essa posição passiva? É de devedora. É em dólares, né? E é vendida. A do hedge é a posição no futuro. Ela é ativa, ou seja, credora. Então, eu teria esse dinheiro. E a posição é comprada. Então, vamos supor, eu pego esses 50 mil que eu tenho no banco e com esses 50 mil eu vou comprar uma posição no futuro. Então, pode ser que eu compre com um valor maior. Então, a ideia é criar uma posição a futuro no mesmo tamanho da dívida contraída, mas de natureza contrária. Ou seja, para a dívida em câmbio, que é passiva, a posição comprada no mercado futuro. Por meio dessa operação, o risco cambial será travado, eliminando o risco dessa flutuação da taxa de câmbio. É como se eu pegasse esses 50 mil no banco e vendesse esses 50 mil que eu peguei
no banco, né, colocasse, emprestasse, vamos supor, emprestasse esses 50 mil para alguém com uma taxa de juros maior que a que eu vou pagar no banco. Então, no momento 1, o valor da operação seria 50 mil, né, dólares. O tamanho do contrato na bolsa seria de 50 mil e a taxa de câmbio no dia de 2,52 reais por um dólar. E a taxa de câmbio no mercado futuro para o vencimento em 360 dias seria de 2.893 reais a $1.000. Então, como eu falei antes, o contrato futuro do dólar é cotado em reais por $1.000. Então, logo a cotação de 2.893 dividido por 1.000 equivale a R$2,893 a cada $1. Então, eu fiz esse contrato futuro de um contrato, né? Então, aqui está falando, ó, apurar o número de contratos a serem comprados. Então, eu vou comprar um contrato de 50 mil dólares e o segundo passo seria comprar esse contrato para o vencimento em 360 dias pelo preço de 2,893 reais para cada $1. Então, quando for vender, né, no vencimento do contrato e da dívida, nós temos dois cenários. O cenário 1 é que é a elevação da taxa de câmbio. Então, a taxa de câmbio do dia do vencimento foi R$2,938 a cada $1. Então, aqui você aprendeu que na data de vencimento do contrato, o preço futuro de R$2.938 por $1.000 é igual ao preço à vista. Então, o valor da dívida na data do vencimento seria de R$2.938 vezes 50 mil dólares. Então, seria de R$149.900. E o valor de ajuste do mercado futuro seria esses 2.938 a cada $1.000 menos 2.893 que eu fiz como no contrato futuro vezes 50 vezes 1. Então, seria R$2.250. R$2.250. Então, o resultado seria 149.900 menos, né, 2.250. E um contrato no total de 144.650. No resultado consolidado, observe que a operação de hedge, a taxa de câmbio para a dívida, foi fixada em R$2,893 por $1, ou seja, a taxa relativa à compra do mercado futuro. Isso pode ser demonstrado como se segue. Então, nós dividimos esse valor aqui do resultado consolidado, dividido por 50 mil, que seria a taxa de câmbio que nós fizemos no contrato futuro. O valor da dívida, ela aumentou, né? Porque a taxa de câmbio aumentou e esse contrato futuro aqui resultou o mesmo valor de 2,893 por $1, o que foi combinado antes aqui, no dia do contrato do vencimento. E o cenário 2 é na taxa de câmbio no dia do vencimento. Então, no dia do vencimento, o contrato foi de o dólar, né? A taxa de câmbio foi de R$2,730, R$2,730 a cada $1. Então, o valor da dívida, no caso, seria 2,730 vezes 50 mil, que seria 136 mil,
R$ 2.500. O valor de ajuste, que é 2.000 aqui, 730, menos 2.893, vezes 50, vezes 1, que daria 8.150. Então, o valor consolidado, que é de menos 136.500, menos 815, que é o valor do contrato. Então, se a gente dividir o valor do contrato por 50.000, que foi um contrato, também dá a taxa de câmbio esperada que foi combinada na data do contrato, né? Agora, gerenciando o risco de base. No caso do produtor que comercializa fora do local de formação do preço do derivativo operado na Bolsa de Valores, é necessário identificar, né, o diferencial de base entre essas duas praças. Então, são necessários o histórico do preço por ele praticado em sua região e as cotações do mercado futuro em seus respectivos vencimentos. Então, supondo que a média encontrada desse diferencial seja de R$ 1, com oscilação entre mais ou menos 20 centavos, que é o desvio padrão, o produtor deverá considerar que o valor negociado no mercado local será, no pior caso, de R$ 1,20, que é a base mais o risco. Essa base é o diferencial e essa oscilação de 20 centavos, que é a base da cotação negociada em bolsa, conforme o preço estabelecido no início da operação. Então, nós temos o exemplo. Suponha que você produz o milho em Campos Novos, Santa Catarina, e queira proteger o preço de sua própria colheita no mercado futuro da bolsa, o qual reflete as negociações em Campinas. Ao fazer um comparativo dos históricos de preço, você observa que o preço em Campos Novos apresenta cotação média de R$ 1,70 por saca, abaixo da cotação negociada na Bolsa de Valores. Então, isso daqui seria o preço base de R$ 1,70, podendo variar 99 centavos por saca para mais ou para menos. Então, isso seria o risco de base. Então, na bolsa para o vencimento, você faz um contrato de R$ 20 por saca. Para você calcular, né, o valor da base, que é R$ 1,70, com o desvio de 99 centavos por saca. Então, o preço que você pode colocar, mínimo, seria de R$ 17,30 por saca, que seria o R$ 20 que seria negociado na bolsa, menos a base, menos o risco, que varia para menos e para mais. Então, esse risco, essa base vai ser negativa. Então, o mínimo seria de 17,31 por saca, para não perder nada, e o máximo de 19,29 por saca. Então, o preço mínimo gerencial é 17,31 por saca. Destaca-se que o preço de 17,31 por saco seria a pior hipótese a ser considerada, uma vez que esse preço é calculado de acordo com a base média apresentada no histórico e a variação negativa em relação à média. Então, dessa maneira, ao negociar na bolsa o vencimento de março a cotação de 20 por saco, você asseguraria um preço, no pior dos casos, de 17,31 por saco. Então, se você negociar R$ 20 por saca, você ainda está ganhando, né? Então, esse aqui seria um preço mínimo a ser negociado. Então, é só isso, gente. Tem um link aqui da aula passada, que explica também melhor. Já assistam quantas vezes vocês quiserem.